Olá, olá, boa noite. Vamos começar com a nossa live Dicas para lidar com a ansiedade. Vou chamar aqui o nosso psicólogo Carlos Leite para a gente iniciar. Olá, Junil, tudo bem? Seja bem-vinda. Já vamos iniciar. Olá, boa noite a todos que estão entrando. Nosso tema de hoje é como lidar com ansiedade. Olá, Olá, Leite, tudo bem? boa noite. Boa noite. Oi, Érica. Boa noite. Érica é uma colega minha, cara. Ela é Opa, psicóloga do seja esporte, cara. bem-vinda, Érica, Hein, você Junil. bota fé? Ela é psicóloga na área esportiva, cara. Manja muito. Que legal, sejam Rolar todos você convidar ela um dia aqui pra conversar aqui. com certeza, com Deixa eu certeza. ver aqui. Eu vou compartilhar aqui, já, nos Com grupos também. certeza. Eu também vou Não, pegar o link aqui para a gente poder compartilhar. você bota fé que eu não sei compartilhar isso aqui? Pera aí, eu vou pegar aqui o link para você. Manda pra mim um link que eu já spamo aqui. Tá, eu vou dar uma Obrigado. saída aqui para te mandar, tá? Pera aí. Tá bom. Vai, fala. Voltei. Nossa, me deu um frio na barriga quando você Voltei. sumiu, cara. Você subiu minha ansiedade. Eu fui lá, olha, vamos lidar com a ansiedade. Como lidar com a ansiedade? É, respirar. Cadê? Para mais grupos. Vamos enviar para o pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Já Facebook, vamos né, cara? iniciar. Ó, viagem. Facebook explode. Sejam todos bem-vindos. Legal que eu tô com um livro ótimo aqui, cara, pra tocar essa live aqui também. Boa noite, Bem legal. pessoal. Boa noite, Givail. Boa noite, Maria Elza, Sabrina. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso tema de hoje é como lidar com a ansiedade, com o psicólogo clínico Carlos Leite. Nós vamos começar a falar sobre rapidinho. Hoje a nossa live vai ser muito dinâmica, bacana. E no meio da live, um pouquinho mais pra frente, eu tenho uma surpresa para todos que estão acompanhando aí, que vai ser muito legal. Carlos Eduardo, deixa eu ver aqui. Se você tem mais alguma coisa para falar, Cadu, acho que daqui a pouquinho a gente já pode começar. Se você terminou de compartilhar, de falar com o pessoal. Eu terminei aqui. Tá. Agora, se você já quiser começar, já tem 10 pessoas, né? Eu acho que eu vou só. Inclusive pro Tegal. Tá, vou só pegar o link aqui, a gente já inicia. Só um segundinho, peraí, já volto. Uhum. Célia, boa noite. Tá aí a Célia, nossa Célia também. aluna, seja bem-vinda. Juliana, Herman, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Bom, meu nome é Jefferson, sou diretor franqueado da unidade Super Cuiabá Quilombo. Nós estamos aqui com o psicólogo clínico Carlos Leite e nós vamos falar hoje, né? Ele vai falar hoje, na verdade, de um tema muito importante que vem assolando aí, especialmente nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, que é a ansiedade, né? Então, hoje ele vai dar algumas dicas de como a gente pode lidar com a ansiedade e mais para frente também eu vou liberar um link aqui embaixo que a gente vai fazer o seguinte: nós do Supera Cuiabá, nós vamos sortear um mês de aula para os participantes dessa live. Nós vamos fazer um sorteio. Legal, cara. Vou deixar o link aqui e vamos sortear um mês de aula para as pessoas que estão aqui com a gente participando da live, tá bom?
Por hora, então, a gente pode iniciar e daqui a pouquinho eu vou falando mais sobre isso, tá bom? Deixa Oi, a palavra gente. agora com você, Cadu. Vamos lá. Eu tô gravando aqui também. Eu tô pirado aqui, tem um monte de coisa aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Gente, dicas para ansiedade, se você for jogar no YouTube, se você for jogar no Google mesmo, vai ter um monte, né? Essas dicas, elas são paliativas, certo? Elas não vão resolver a sua dificuldade, sua questão, seu problema, vamos falar assim, de transtorno de ansiedade generalizada, algo de diagnóstico, né? O seu problema em si. Elas são quase que uma fuga, uma tentativa de atenuar, de amenizar. Então, como que a gente pode começar essa live? Uma sugestão. Tentar entender o que é a ansiedade antes de já sair dando dica para faz isso, faz aquilo, né? Por que eu tô tendo essa ansiedade? Em 40 minutos, uma hora é muito difícil tentar passar um conteúdo, uma informação para que ele seja digerido assim e já ser colocado à prática. Mas vamos lá. Como que eu acabo com a ansiedade? Gente, não queiram isso. Não vai acabar com a ansiedade. Certo? Não vai acabar. Essa ansiedade que a gente sente, ela é inclusive necessária, né? Ela é natural, tipo você andar, comer, dormir, respirar. Ela é a mesma, tipo assim, todo mundo tem medo, tem ansiedade, e seria perigoso eliminar ela da nossa vida, pensa. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho, certo? Então, tem os riscos, mas assim, quando que a gente identifica que ela está sendo um problema? Certo? Porque você ficar ansioso é uma coisa, eu estou ansioso porque eu vou ter uma prova, eu vou ter uma entrevista de emprego, será que eu me preparei bem? Vem aquele monte de pensamento, né? Agora, quando que eu separo? Isso é problema. Isso agora está me atrapalhando. Quando você deixa de exercer funções que você deveria fazer. Então, já se tornou algo disfuncional. Algo que vai estar atrapalhando o seu comportamento, a sua cognição, a sua emoção, seus relacionamentos, onde você vai, você deixa de ir a lugares, você deixa de fazer coisas que, se ela tivesse, vamos falar, equilibrada, né? Não ausente, equilibrada, você faria. Entendeu? Meio que ficou claro isso aí, gente, que eu falei sobre a ansiedade, ou faltou coisa, vocês acham? Pessoal, podem ir comentando aí embaixo. Quem quiser Escreve aí qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa em relação a isso, pode ir falando aí que eu já tô atento aqui, que eu vou passando a pergunta para ele, para a gente poder discutir, beleza? Uhum. Eu tô com algumas coisas aqui, uma listinha aqui dos sintomas físicos, né, da ansiedade. Sim. Porque ela é complexa, cara. Ela não é coisa simples, não é uma coisinha, entendeu? Eu tô ansioso. Não, tem gente que tem crise, tem gente que desmaia, tem gente que passa mal, tem a sensação de morte, tem a sensação de que vai morrer, vai parar no hospital, certo? Talvez até desenvolve um burnout, que é uma síndrome, tem que se afastar do trabalho, porque tem um monte de pensamento aí que está atravancando a vida, né? Então, qual que é a diferença, gente, do medo para a ansiedade? Qual que é a diferença? Uma das formas de identificar, o medo vai causar a ansiedade, certo? E assim, quando você fica numa constância no medo, tipo assim, em um tempo grande, esse medo te acompanha no que você for fazer. Por exemplo, eu tenho medo de aranhas, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho medo de aranhas. Nossa, mas vai que no filme que eu vou assistir no cinema apareça uma aranha, eu não vou sair com essa menina. Você percebe que é diferente? De repente você começa a criar um monte de pensamentos catastróficos sobre coisas simples. Coisas que, assim, que a probabilidade daquilo acontecer é, inclusive, baixa. Então, assim, você tem um pensamento de ameaça, de perigo, e você deixa de fazer. Aí a ansiedade tomando frente das suas funções, né? Do comportamento que você deveria ter. Eu vou falar alguns sintomas físicos. Se alguém já sentiu, vocês falam.
Ó, o senhor falou, parece que ficou bem explicado. Sintomas físicos, olha aqui. Frequência cardíaca aumentada, palpitações. O que eu fiz na tela, meu Deus? Sai daqui, desaparece. O chat ficou em cima de tudo? Estamos te ouvindo. Não? E vendo. Tá, beleza. Tá. Aqui, ó. Passar tudo. Frequências cardíacas. A frequência cardíaca aumenta. Palpitação, coração. Falta de ar, respiração rápida. O ansioso geralmente tá, né? Sim. Dor no peito. Alguns têm. Essas são, gente, são alguns sintomas, né? Você não vai sentir tudo uma vez, senão você explode. Não literal, mas vamos lá. Sensação de asfixia, vertigem, tontura, sudorese, mãos, pés, ou, né? Calores, calafrios, náusea, estômago embrulhado, diarreia, né? Tive um periri porque estava ansioso, né? Isso acontece. Tremores, né? Estremecimento, formigamento ou dormência nos braços, pernas, fraqueza, desequilíbrio, sensação de desmaio, tensão muscular, rigidez, boca seca. Olha quantos sintomas, cara. Olha quantos sintomas por causa de pensamento, saca? E uma coisinha assim, que a gente pode falar, é justamente a questão de... O pessoal tá falando assim da questão física mesmo, né? Não necessariamente é uma coisa que tá na cabeça dele, que o corpo realmente está respondendo, o corpo realmente está sentindo, está acontecendo, né? Porque as pessoas às vezes podem falar assim, frescura, ou você não está sentindo isso mesmo, é coisa só da sua cabeça, né? São comentários muito comuns para quem sofre de ansiedade e outras pessoas não compreendem exatamente o que está acontecendo. Sim, quem não sente vai reduzir drasticamente a emoção do outro, porque essa pessoa que faz essa crítica ou esse comentário, ela não vive isso. Ela nunca passou por isso, entendeu? O contexto de vida dela, de cultura dela é outro. Talvez ela... Organismo... Cara, eu não vou nem entrar nessa, senão vira coisa filosófica. Aqui, né? Deixa eu ver aqui. Sobre a ansiedade, nós já definimos ela, mais ou menos, como é que é, né? Já vimos quais sintomas físicos e as dicas, antes de entrar, né, nessas dicas, vamos tentar entender o que são essas dicas. Porque a dica para trabalhar, para lidar com episódios de ansiedade, chega a ser próximo de tomar um medicamento que vai reduzir ou eliminar essa ansiedade. São dicas de refocalizar. Você pressente que vai passar por algum momento, algum evento ansioso, alguma situação. Aí essas dicas vão servir para você se preparar para que isso não seja prejudicial. Técnica de respiração, banho, refocalizar, respirar. Tem várias dicas, mas isso não resolve. Qual é a origem desse pensamento ansioso? Por que você está pensando dessa forma? Qual que é a sua estrutura cognitiva? Como que você desenvolveu esse meio, essa forma de pensar que está te causando prejuízo? Pode falar, velho. A gente teve aqui alguns compartilhamentos, né? O pessoal, a gente falou assim, já tive pico de ansiedade que achei que estava tendo um ataque cardíaco. Acredito que seja um dos sintomas mais comuns, né, relacionado à ansiedade. Já tive alguns, o outro falou aqui, já tive alguns também. É complicado até descobrir que a ansiedade vai tempo e o povo acha que é frescura. Outro compartilhamento, os pensamentos negativos ficam mais intensos também, né? Sim, muitos. Você vai estar sobre uma alteração química no cérebro, certo? Você vai estar... A sua resposta fisiológica não vai estar colaborativa para ti. E aí, nessas horas, não é controle, eu não gosto da palavra controle, mas assim, trazer pensamentos positivos, por exemplo, é quase que impossível, vamos falar assim. É quase que impossível, porque você não está conseguindo pensar, assimilar direito a situação.
Então, ó, um falou o que pode fazer quando estamos em ansiedade, né? Aí fala também do sono, né? Então já entramos nas dicas, né? Quando estamos em ansiedade. Aí depois eu volto para tentar compreender e como resolver essa ansiedade, né? Tá. Vamos lá. Tem uma técnica de respiração que eu inclusive gravei recentemente. Caso você não lembre de nenhuma respiração, tenta essa aqui, ó. Você vai lembrar de erguer sua cabeça, certo? Você sacou que vai ter um evento ansioso, ou um pensamento, ou algo, situação, e vai dar merda, você vai, né? Aí você vai falar, aí você vai fazer o seguinte, você tem que lembrar que você precisa respirar. Uma função natural, biológica, e até isso a gente está falhando na hora. Então, tenta inspirar forte pelo nariz, forte sim, e soltar o ar pela boca. E lembra do número 66. Inspira 6 segundos, solta 6 segundos. Essa é a mais básica. Lembra disso. Lembra e faça. Por quanto tempo? Quanto tempo precisar. Provavelmente você vai se autorregular em 3, 5 minutos, já vai ter uma redução drástica dessa ansiedade. Redução de ansiedade também vai reduzir os pensamentos, né? Tá. Fala. Só contextualizando essa, então, uma das dicas foi, né? A pergunta foi quando podemos fazer quando estamos em ansiedade e perdemos o sono, né? Então, a dica foi da respiração, pensar no 6 e 6, inspirar por 6 segundos e depois soltar pela boca por mais 6, é isso? Isso. Tem uma que é da respiração diafragmática, que inclusive a minha colega lá de sala, né? De sala não, ela está na sala ao lado, ela é fisioterapeuta, ela passa também para os pacientes dela. Você vai inspirar por 4 segundos, segurar por 2 e soltar lentamente por 6 segundos. Eu fico meio receoso de fazer isso aqui, porque essa técnica é tão eficaz que se eu fizer aqui junto com vocês, 5, 2 minutinhos, eu vou começar a bocejar desesperadamente. Porque para quem não está nesse episódio de ansiedade, vai desacelerar absurdo. Entendeu? Mas então, lembrar de respirar é uma boa. É uma boa, entendi. Primeiro passo vamos assim, se colocar em movimento. Parece ser bobo, besta isso aqui, mas tem uma função que é, se você conseguir, cara, sei lá, faça polichinelos, saca? É uma segunda dica. Coloque-se em movimento, saca? Não aguento, vou dar uma volta no quarteirão, eu vou fazer uma caminhada. Saia do contexto eliciador, se possível, saca? Não, você tá numa entrevista de emprego, você não vai sair de lá falando, não, peraí, vou dar uma volta. Entendeu? Então, é por isso que tem várias estratégias para que você pegue uma que melhor se adeque à situação, né? Uma das sugestões também é se distrair com outras coisas. Distrair com outras coisas, na terapia cognitiva, vem como técnica de refocalização. Quem já fez meditação, ou conhece a técnica, o procedimento de mindfulness, pode observar, eu posso simular, Jeff, como é que é uma meditação guiada, mas não é para vocês meditarem agora, mas é só como é que funciona, tá? A meditação guiada, ou mindfulness, ela vai fazer o seguinte: busque um lugar confortável, isso rola você fazer, inclusive para você aprender no seu dia a dia, né? Cara, você não gasta 10 minutos com isso. É muito pouco 10 minutos para quem passa dias, horas, sofrendo com ansiedade. Cara, não, pensa, 10 minutos diário. Eu faria. Ixi, faria mesmo. Aliás, já fiz muito, porque em termos de ansiedade, eu tenho também. Eu tenho episódios, sim, e aí eu acho que eu sei lidar bem. Mas vamos lá. A pessoa que vai guiar você, a meditação guiada, vai fazer o seguinte: ache um lugar confortável, ou sentado, ou deitado. Aí ela vai falar assim: respire profundamente. Numa voz calma, serena. Preste atenção na sua respiração. Vai falando. Inspire, expire. Sinta seu coração bater.
Ouça o som ao seu redor. Aí você vai ouvindo o som ao seu redor. Preste atenção nos seus joelhos, no seu quadril. Ouça a respiração de dentro de você. Então, o que ela está fazendo aqui? Você está com 1 bilhão de pensamentos ansiosos. Presta atenção no seu joelho. Aí vem aquele monte de pensamento, de repente eles estão te combatendo ela no meio dessa... no meio da condução da meditação, ela fala, se vier pensamentos, não brigue com eles. Observe-os e aceite gentilmente neste momento. Neste momento, somente neste momento, tenta observar esses pensamentos. Entendeu? Então, o que ela está fazendo aqui? Presta atenção no joelho, presta atenção no som lá fora, presta atenção no som aqui dentro, sabe? Presta atenção no seu peito, no seu ombro, no seu quadril, respire, batimento cardíaco. Ela está te tirando de outros pensamentos. Ela está colocando pensamentos novos. Em que esses você precisa ter o foco, joelho, foco cotovelo, foco cabeça, foco respiração. Automaticamente, os pensamentos que estavam vindo antes, eles vão, certo? Tipo assim, né, tem alguém te conduzindo, eles vão perdendo força, eles vão perdendo valor, e você está desacelerando também o seu ritmo biológico, o seu organismo. Você está respirando de outra forma, está em um lugar confortável, então é praticamente um treino de como reduzir essa técnica, que é mais difícil de fazer, porque o povo esquece, tem preguiça talvez, mas ela é altamente eficaz. Quem quiser tentar hoje, depois comenta, gente. Comenta, chama a gente, inbox, fala, cara, eu fiz do link que você mandou, que a gente pode deixar um link aqui, e foi massa. Ou senão você pode comparar. Ou senão você pode falar, cara, não adiantou nada, esse psicólogo não está sabendo nada do que ele está falando. Mas comenta, só tenta. Tenta e comenta, né? São várias técnicas, né? Então uma deve funcionar para você. Não, vai se encaixar. Agora, observe. O tema do vídeo era isso, de dicas para redução de ansiedade, né? Sim. Agora, qual que é o lance? A dica de redução de ansiedade não te ensina necessariamente a resolver disfunções na sua cognição que estão originando a ansiedade. Uhum. Anota, porque nem sempre eu sou tão brilhante na fala. Anota. Gente, eu tenho algumas questões aqui para abordar, mas eu acho que eu vou ler a pergunta de todo mundo, tá, gente? Mas eu tenho umas questões aqui para abordar para a gente não quebrar o assunto. Eu acho que do que você tem dado de dica, eu acho que já responde um pouco dessa pergunta aqui, ó. O que podemos fazer quando o nível de ansiedade está muito alta e acaba impactando nos seus resultados e atividades diárias? Por exemplo, com família, serviço, etc. Eu acho que não sei se tem, meio que já encaixa no que você tem dito agora, né? Encaixa muito. Aliás, eu falei disso desde o início. Exatamente. Uma outra questão que eu acho que não sei se a gente vai abordar agora, mas com certeza é um fato, né? Ali o rapaz disse assim, estou tomando o medicamento sertralina, mas é uma droga. É como resolver um problema com outro, né? Vamos parar aí para falar desse? Rola? Uhum. Rola, né? Tá, né? Vamos passo a passo aqui, ó. Aí eu já entro praticamente no jabá, né? Isso é para quem quer resolver. Dica para atenuar a ansiedade é uma coisa, resolver é outra. Quando você vai fazer terapia, eu repito, eu insisto, você não vai deletar essa emoção de você, isso é impossível. Você vai ter ansiedade. Agora, o que a terapia vai te ajudar? Aprender a tolerar a ansiedade, a suportar ela de forma não disfuncional, ou de forma funcional, né? Então, tolerar e não evitar. Quando você toma medicamento, igual ele falou, eu anotei 2 aqui, como o lorazepam e o alprazolam, você toma e eles vão cortar, mas tem um efeito colateral, certo? Então, assim, eu costumo fazer, eu vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é o seu problema, tá vendo aqui? Esse é o seu problema, certo? Esse é o seu monstrinho lá da ansiedade.
Quando você toma medicamento, você faz assim com ele, ó. Licença. Agora eu estou sob o efeito do medicamento, você não me incomoda. Você não me perturba. Só que passa o efeito do medicamento, ele está aqui. Ele volta. Então, quando você toma medicamento, afasta. Qual que é o problema desse problema? Qual que é certo? Esse monstrinho é um problema. Ele sai, você toma medicamento, ele se afasta. Aí passa efeito, ele volta. Só que a sua vida, cara, é uma somatória de problemas não resolvidos, talvez. No mês que vem você tem novos problemas e você não resolveu nenhum. E você já tem crenças disfuncionais, pensamentos que estão te jogando para mais pensamento negativo, para mais pensamento ansioso. Você não resolve eles e com 20 anos é uma coisa, com 25 anos você já vai ter mais, com 30 anos você vai ter mais. Que hora que você vai parar para sentar e falar, cara, eu preciso tentar compreender isso daqui. Por que que eu estou sofrendo com isso daqui? Porque para pensar, Jeff, a gente está sofrendo de uma capacidade mental, cara. A ansiedade nada mais é do que projeção de um futuro que não aconteceu. Não aconteceu. Identificar a ansiedade vem antes assim, e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Mas não aconteceu. E aí, dentro da nossa cabeça, a gente catastrofiza isso. Tem uma lista interminável de possíveis catástrofes. E aí o seu corpo tem a reação fisiológica. Aí você sofre. E aí você padece. E aí você não faz o que deveria fazer. E que hora que você vai sentar para encarar isso daí? Porque quando você entra em terapia, um problema de autoestima que está impactando diretamente, por exemplo, no seu relacionamento, aí vamos voltar lá naquela pergunta dos relacionamentos, está impactando dentro da família, dentro de relacionamento amoroso, de relacionamento lá no seu trabalho, com equipe, com amigo. Talvez tem coisas na sua autoestima que foram criadas quando você tinha 12 anos, quando você tinha 16 anos, quando você tinha 7 anos, e que você nunca parou para dar uma atenção. A nossa cognição, ela vai analisar a situação e aprender com ela. Eu dou um exemplo de como que um trauma é desenvolvido. Eu não sei se eu posso falar isso ou se você quer falar algo na frente, Jeff. Senão eu vou até meia-noite. Não, na verdade, assim, eu tenho algumas questões aqui que apareceram. O pessoal tá bem participativo, isso é muito bom. E eu quero compartilhar algumas coisinhas aqui, que aí a gente vai conseguindo falar de tudo, acho que um pouquinho. Só para não ficar muito para trás. Eu vi aqui alguns compartilhamentos bem legais, umas perguntas também. Falando lá das dicas que vocês deram, né? As pessoas falaram que fiz a técnica de respiração e comecei a bocejar mesmo, kkkk. Outra pessoa falou assim, funciona muito, já me ajudou várias vezes. Tem série de Mindfulness até na Netflix, aplicativos e grupos. Ó, gente, dica boa, viu? Então, vocês podem procurar bastante coisas em relação a isso. Aí tem uma pergunta aqui, falaram que diz o seguinte: por que as crises de choro são tão aliviantes pós-crise? Eu acho assim, porque os choros acontecem que aliviam tanto depois da crise da ansiedade. Cara, legal. Vamos colocar aqui que a crise do choro foi uma válvula de escape de algo que precisava sair, né? Eu não... Cara, que pergunta legal. Espera aí que eu estou elaborando aqui. Enquanto eu paralelamente penso nessa resposta, a Simone aí falou assim, complicado, porque não é algo que controlamos. Não existe uma única causa. E ela deu uma chave para essa compreensão. Inclusive, essa pergunta do choro é dela também. É dela? Simone, tá dando trabalho aqui, mas tá ótimo, tá ótimo. Então, gente, olha só, uma das coisas que vários pacientes meus chegam falando, e é comum isso, é que a pessoa quer controlar a emoção, não vai dar conta. A emoção, ela vem. É necessário que você tenha emoção. Não tem controle sobre sua emoção. Aí é por isso que as terapias comportamentais são tão famosinhas assim. Eu atendo pela linha da cognitivo-comportamental, tem terapia comportamental, entendeu? Por quê? A gente vai focar no seu comportamento. Isso é o que a gente consegue controlar, entendeu? Porque pensa bem,
você toma uma fechada no trânsito. Ficou raiva, com muita raiva. Só que o seu comportamento você consegue controlar. A emoção tá aqui, coração acelera, boca seca, você quer matar o cara, você quer pegar uma arma, você quer dar tiro, certo? Só que você consegue falar, não vou virar aqui, vou deixar isso, não bati o carro pelo menos, né? Os seus pensamentos podem vir como bombeiros, eu vou me ajudar aqui, ainda bem que não bateu, ou se não, se você deixar a deriva, você pode caçar uma briga de trânsito e tomar um tiro ou matar o cara. E aí a consequência é muito maior. Então, assim, na terapia cognitiva, isso está atrelado à ansiedade. Essa terapia, ela trabalha com algo que chama modelo cognitivo. Todo mundo sabe me falar em qual situação que o negócio aconteceu, o evento, qual o episódio, né, de ansiedade aconteceu aqui, qual situação. Sabe me falar qual emoção que sentiu, quais sentimentos, tipo emoção, reação fisiológica, boca seca, tremedeira, e aí eu fiquei com medo, e eu fiquei assustado. Sabe me falar qual comportamento? E aí eu chutei, e aí eu fui dormir, e aí eu fui pro quarto, aí eu chorei. E aí eu pergunto, o que você pensou na hora? Aí da tela azul. O que estava passando na hora na sua cabeça? Trava. A pessoa não lembra. Nós não somos psicoeducados, não recebemos uma educação psicológica para aprender a identificar nossos pensamentos. E quem causa as nossas emoções são pensamentos. Gente. Você não consegue assim, eu vou sentir raiva do Jeff agora. Por quê? Ele não me fez nada, não tem nenhum pensamento vindo. Mas se eu sentir raiva em algum momento, teve uma situação que trouxe um gatilho para mim, né? Foi um gatilho para mim, aquela situação que vai evocar, né, um pensamento, e esse pensamento vai gerar uma emoção. É cíclico. É cíclico. Uma questão que ela, continuando aqui, né, para finalizar esse assunto, ela falou assim, as crises só passam depois de liberar esse choro. Talvez, você me corrija se eu estiver equivocado, talvez isso possa ter a ver com a situação de, igual você falou, né, de talvez não ter esse treino, né, esse conhecimento, né, esse treinamento de olhar o sentimento que está vindo, observar, para poder deixar que ele se vá naturalmente. Talvez esse embate, né, com essa resistência a esse sentimento que está vindo, que está causando ansiedade, e o choro descontrolado talvez seja uma forma de liberar isso de um jeito ou de outro, né? Talvez seja algo relacionado a isso. Sim, eu pretendo ainda fazer uma pós em neuro, que sem saber, então é uma hipótese, tá, gente? Pós o choro, a química do seu cérebro alterou. Entendeu? E aí você pode ter também alívio, porque o seu biológico foi modificado na hora, a sua situação, a sua condição biológica. Agora vamos lá, Simone. Eu acho mais vantajoso nessa situação quem consegue chorar. Quem consegue, de certa forma, ter essa válvula de escape. Talvez não seja a melhor, né? Talvez venha causando prejuízo porque está chorando em momentos que não poderia, ou em excesso, no meio do trabalho, no meio de sei lá o que, tornou-se disfuncional. Porém, quem segura muito, por exemplo, ou quem é muito introspectivo, tanto que um dos sintomas lá é tensão muscular, rigidez, entendeu? Provavelmente quem está chorando e depois do choro, e que passa, tem qualquer coisa menos tensão muscular e rigidez. Pode ver, por exemplo, quem tem fibromialgia, entendeu? Aí você vai ver qual que é o psicológico da pessoa e quantas coisas que estão acumuladas ali, entendeu? Para questões para serem resolvidas. Mas aí a gente foge de ansiedade. Como a gente está falando de ansiedade, gente, tem que lembrar que a ansiedade caminha de mão dada, tá? Com a depressão. Inclusive, para sair da depressão, você vai ter um pico de ansiedade. Porque vem comigo aqui nesse raciocínio. Se você tem muita ansiedade a ponto de tornar-se disfuncional, acumulará coisas para serem feitas. Essas coisas vão te causar pensamentos e sensações, por exemplo, de fracasso, de procrastinação, eu não sirvo para nada, bem que meu pai falou, bem que meu pai falou o quê,
e isso vira uma bola, certo? E aí você vai se entristecer com coisas do passado, já soma passado aí, entendeu? Pô, tinha que fazer, não fiz. Tal, tal, tal. Então, assim, ansiedade está no futuro, e se acontecer, e aí, de repente, você vai estar criando coisas no presente que vai se tornar passado, e ela vai causar prejuízo. E depressão, como depressão mais ansiedade, não tem como eu não dizer que é psiquiatra, ver se precisa de medicamento e acompanhamento psicológico. Eu não estou negando aqui outras terapias, tá? Eu não estou negando que outras terapias não tenham suas funções. Mas para modificação de cognição, ressignificação, estruturação da sua psique, vamos falar assim, da sua forma de pensar e ver a vida, é terapia. Não é nem psicofarmacológico, não é nem medicamento. Medicamento reduz, atenua. Terapia vai resolver. Isso para quem está em altos picos, né? Não sei se eu falei besteira aqui. Não, não, é assim, né, talvez uma forma para ficar mais, né? É justamente o quê? Que às vezes, né, a questão pode ser muito, vamos falar assim, que o cérebro está afetado fisicamente, que ele precisa de um medicamento para poder regular ali, né? Tá desregulado para poder regular. Porém, a terapia, ela vem como uma forma para você não continuar naquela situação, mudar o ponto de vista, ver as coisas diferentes, aprender realmente a lidar, né? Tem que mudar o jeito Uhum. que a cabeça está funcionando, porque senão não vai virar muita coisa também. Uma questão aqui, Cadu, que perguntaram, que acho que tem a ver com esse assunto Uhum. nosso agora, acredito eu que a depressão ela é tratada como uma doença. E a ansiedade é considerada uma doença? Fizeram essa pergunta. Ah, legal essa pergunta. Inclusive, a psicologia tenta reinterpretar certas coisas, tenta ressignificar que hoje é algo mais na pegada de inclusão, né? Não de exclusão. Tanto que tem o movimento luta antimanicomial, etc. Tal. Então, assim, qual que é a definição de saúde e qual que é a definição de doença antes de falarmos de saúde ou doença? Porque, por exemplo, tem várias definições e nenhuma delas é a 100% correta. Uma completa a outra. Saúde é ausência de doença, já é uma definição, por exemplo. Entendeu? Mas o que é doença? Um paciente, uma pessoa, tira o nome paciente, uma pessoa que tem que é bipolar, que tem o transtorno bipolar, quando medicada, ela não tem o transtorno bipolar. Durante o efeito do medicamento, ela não está doente. Ela tem uma doença que não está doente. Então vamos trocar a doença por condição. O que você acha, né? Ela tem uma condição de que se ela não tomar o medicamento e tal. Ah, mas isso é pro psicológico. Eu, Cadu, tenho pressão alta. Tenho pressão alta se eu não tomar o meu remédio. Se eu tomar o meu remédio, eu não tenho pressão alta. Então eu não vou, entendeu? Você vê? Então, qual que é a pergunta mesmo? Volta lá aqui, só para eu fechar. Se a ansiedade pode ser considerada uma doença. É, sim, de acordo com o DSM-5, né, o médico, o guia médico acho que é doença, esqueci o nome, patologia, lá tem transtorno de ansiedade generalizado, lá tá categorizado, entendeu? Então, uma doença. Né, né? Sim, lá, e outra, tem níveis, entendeu? Tipo, você vai lá no DSM, tem uma depressão, tipo, tem 3 ou 4 níveis lá, que uma é moderada, outra é grave, sem sintomas psicóticos, entendeu? Então, assim, o lance é que quando não observado com atenção e com carinho, quando não, certo? A tendência é só evoluir, é só aumentar, porque são problemas não resolvidos e surgem mais problemas. Sim. Uma questão interessante aqui abordar também, que eu acho que, para quem não pegou o começo da live, é justamente o quê? Assim, nessas questões de ansiedade, né? Acho que às vezes confunde, porque a ansiedade é um sentimento natural do ser humano, né? E a gente está falando justamente desse transtorno, dessa dificuldade do controle, dessa ansiedade em excesso, que aí ela se torna um problema, né? Porque todo mundo tem uma ansiedade de alguma coisa, todo mundo tem os níveis naturais desse sentimento, né?
tem os níveis naturais no cérebro dessas sensações. E a gente está Uhum. falando justamente do descontrole dessas coisas que acontecem no nosso cérebro. Uhum. Eu tenho muito cuidado com as palavras quando eu estou lá na sessão, porque, igual que eu disse lá da palavra controle, né? Eu também vou numa palavra sobre equilíbrio. Uhum. Quando há um desequilíbrio nas emoções, aí. Ai, você tá me chamando de desequilibrado! Calma, pera, vamos aqui. Então não é necessariamente isso. O Gerson fez uma pergunta aqui que eu acho que se encaixa. Por que muitas vezes as pessoas possuem uma retração de aceitar que necessitam, de fato, um tratamento psicológico? Psicologia no Brasil e na nossa história, ela é recente. Ela teve no Brasil em 1962. E dentro da nossa história e da nossa cultura, eu não vou me prolongar, era coisa para doido. Doido precisa de psicólogo, doido precisa de Terapia. psiquiatra e tem que ser encarcerado no manicômio. Essa é uma cultura difícil de ser quebrada, tanto que, cara, quando fala que terapia é caro, me dá vontade de falar, vem cá, vamos ver como é que sua vida está hoje. Você se afastou do emprego, está com chance de ser demitido, então quanto que você ganha aqui, né? Já você não tem mais. Ou você está consumindo R$ 900 de álcool, por exemplo, no mês. Você quer ver que é fácil? Toma um pack de Heineken por dia, 6 Heineken, para você ver quanto que custa. Entendeu? Vai dar R$ 900 por mês, mais ou menos. Comprando ela barata. Eu tô dando. Ou senão, o quanto que você gasta em uma compulsão, ou na sua alimentação, ou, certo? Então, assim, as pessoas têm essa resistência de um autoconhecimento. Cara, tem livros da terapia cognitiva que sugere que você faça de 3 a 6 meses de terapia. Olha só, de 3 a 6 meses você pode aprender a lidar consigo mesmo, com a sua capacidade mental de pensamento. Ah, então é desse jeito que funciona. Ah, então a melhor estratégia de pelo menos isso, entendeu? Acho que terminei de responder. Ah, aí muita gente chega lá com medo, chega no limite, certo? Já tentou tudo, já foi em padre, nada contra tudo isso que eu vou falar, tá? Já foi em padre, já foi tomar passe e já encheu a cara, usou droga, já fez tudo para ver se aliviava e por último vai lá na terapia. Quando é um dente podre, né? Minto, quando é uma dor de dente, a menor que seja, você vai no dentista, né? Tem. Ah, eu vou lá para fazer uma limpeza na boca. Mas agora terapia parece que tem que estar no limite, saca? Ideação suicida já, sei lá o É. quê, já não vê mais sentido na vida. Pra que deixar chegar nisso? Uma outra questão aqui que levantaram, que isso aqui eu vou até também dar uma falada sobre aqui. Eu não levava a sério a ansiedade. Pós-Covid, a coisa ganhou uma proporção tão grande que entendi que precisava de ajuda. Isso aí foi, inclusive, eu vou até recomendar para depois vocês darem uma olhada no nosso canal, que falou sobre isso ontem, na live nacional das sequelas da Covid. Né? E querendo ou não, o fato do que isso traz hoje, né, dessa pandemia, dessa doença, de tudo isso que está acontecendo, o nível de ansiedade, de transtornos de ansiedade cresceu por questões de medo, de não saber o que vai acontecer, de quem pega, de quem tá para pegar, de quem vai para o hospital, de quem vai para UTI, de quem não vai. Então isso gera uma sensação daquele medo do futuro, né, que é justamente a ansiedade. Então isso gera uma coisa tão grande que tinha até uns números bem interessantes depois para vocês verem, né? Que é cerca tipo assim, de 70%, 80% das pessoas que vão para a UTI ou vão para o hospital, eles desenvolvem algum tipo de transtorno de ansiedade em relação a pós-Covid. Né? Então é uma situação realmente que acontece. Sim, sim. Aqui tivemos, deixa eu ver, aqui tivemos mais algumas. O rapaz falou aqui, importantíssimo saber sobre essa questão da ligação entre depressão e ansiedade, foi o que você falou. Na terapia, a gente tem do profissional uma visão mais ampla do problema que levamos. São algumas considerações aqui.
Falaram aqui, na minha opinião, sobre a pergunta do Gerson, a pessoa que vai à terapia tem que estar disposta a mudar e sair da zona de conforto. E isso incomoda. Uhum. Realmente. Vamos problematizar aí? Topa problematizar? Zona de conforto. Isso é muito estranho, porque é do senso comum a gente falar ter essa expressão, mas se tem um lugar que não está confortável ali, nessa vida que você está levando, a ponto de precisar, não é zona de conforto. Se você for analisar a sua vida, ou você tem que sair da zona de conforto, aí você vai ver por que eu tenho que sair. Se eu tivesse confortável, eu ia ficar lá, ué. Não é verdade? Não está confortável. Pô, essa é a problematização, a pontuação. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Deixa eu ver, são algumas. Podem deixar nas suas perguntas, tá, pessoal? Quem quiser, que eu tô lendo todas, tô indo assim devagarzinho, mas tô acompanhando. Uma hora eu chego na pergunta de vocês. Eu acho que também, Cadu, que né, a questão de dizer, aquela coisa, né, que a Flávia quis dizer aqui nessa questão da zona de conforto também, é aquela situação assim de mexer na ferida, né? De ter que mudar comportamentos, porque assim, às vezes não tá bom, mas a maneira como, tipo assim, o resultado não tá legal, né? Mas o que a pessoa faz pra ela tá ok, que geralmente o que acontece, né? É igual, tipo assim, a gente que tá com uns quilinhos a mais, né? Tipo assim, pode não estar satisfeito com o resultado, né? Mas o comer é legal, né? Então acho que é mais ou menos nessa situação. Aí entra na terapia, e eu acho que a turma do Supera aí deve saber bastante isso aí também, né? Sobre a recompensa, como que é o trabalho de recompensa do cérebro. Você tem que criar um hábito. Não, todo mundo já tem hábitos. Agora, qual que é o seu hábito e se está sendo prejudicial para você, né? Por exemplo, o cara que está comendo muito, o cara que bebe, por exemplo, quando você coloca na boca, a recompensa é na hora. O pagamento é depois, cara. Quando tiver gordo, quando tiver com problema de saúde, quando tiver problema social, o pagamento é depois. Qual que é a diferença de um hábito, vamos chamar assim, saudável? Que o pagamento é antes. A recompensa vem depois. Vou fazer aqui durante um ano, todos os dias, caminhar 5 quilômetros, e eu vou comer linhaça, certo? Então, e eu vou, sei lá o quê, um monte de coisa. A recompensa depois de um ano vai ser uma saúde melhor, vai ser sei lá o quê, vai ser um shape mais legal, como você estava fazendo caminhada, pode ter reduzido sua ansiedade, a sua qualidade de vida melhorou, entendeu? Então, assim, a recompensa vem depois. E o nosso cérebro, para poupar energia, porque isso gasta energia, essa mudança de hábito, de rotina, ele vai clamar por mini recompensas. Hoje tem um lance de pessoas intoxicadas com tecnologia, por exemplo, que tem causado ansiedade. Uma coisa importante que você falou aí, até quero já te aproveitar para perguntar, que você pegou esse gancho aí. Lá, quando a gente estava falando sobre, né, algumas técnicas, né, que você pegou e falou assim sobre focalizar em outras coisas, fazer outra coisa, levantar, se distrair, né, para tentar se distrair para ver se muda, né, melhora a questão da crise. E eu queria que se você pudesse falar sobre a questão dos aparelhos eletrônicos, né, porque às vezes a pessoa está tendo alguma crise e aí ela vai, pega um celular para olhar e as pessoas eu pelo menos já vi muito falar da questão do que o celular ele pode gerar mais ansiedade, alguns eletrônicos podem gerar mais ansiedade. E como que isso entra aí? Como que seria essa questão? Essa é uma questão muito séria, super atual, e que parece que está se dando mais importância agora que a gente está colhendo resultado disso. Muitos pacientes meus, muitos que eu atendo um público jovem, tipo de 15, 30 anos, certo? Eles têm como fuga para depressão, fuga de depressão, fuga de ansiedade. Então vamos definir fuga dos problemas, e lembre da palavra fuga, certo? Evitação, jogos, celular, rede social. Por quê? Quando você está no celular aqui, ó,
Toda hora é uma mini recompensa. Uma risadinha. O Xamã que mora logo ali. Eu sou lá, o passeando em Campo Grande. Então sempre você tem uma mini recompensa. Então você meio que fica dependente. Você pega um jogo, o Clash Royale, por exemplo. 3 minutinhos lá, você abre baú, tchá, você abre isso, tchá. Então toda hora tem um negócio legal. Jogos tipo LOL, World of Warcraft, jogos MMO. Tem achievements, tem várias recompensas. Então, quando você sai do mundo virtual para o mundo real, agora você tem que lavar a louça. Vai ser 40 minutos. Cadê você deixou pauzinho? acumular. Cadê minhas recompensas? Né? Cadê o meu cérebro recebendo dopamina a cada 10 minutos? Só que aí você hiperestimula seu cérebro, você fica no seu celular toda hora, assim, ó, até meia-noite. Então, ou você vai dormir porque ele caiu na sua cara, ou você vai, não, que eu preciso 11h30, você fala, vou desligar aqui. Aí deita. Mas o seu cérebro estava no ritmo aceleradíssimo, cara. Então, assim, tem várias estratégias, aí vamos voltar numa pergunta lá em cima também, que falou sobre sono, técnica de respiração. Se você fizer, assim, vou dormir 10 horas, 1 horinha antes, cara, faz o seguinte, uma horinha antes, vamos ver se tem tempo, 1 horinha antes você vai tomar um banho frio. Cuiabá não tem banho frio, toma um banho natural, né, da água que sai do chuveiro sem ligar. Mas não é banho quente que relaxa? Não, acredite. Vai lá, toma um banho frio, vai mudar seu foco. Lembra lá do banho gelado, entendeu? Aí, né, de repente, você vai mais pro presente, sei lá o quê. Banho, se você conseguir fazer uma meditaçãozinha depois de ter aprendido, tanto que é importante você fazer, deita na cama, respiração, banho. Tenta não comer algo pesado nas últimas 2, 3 horas. Que foi, acabei de comer sei lá o quê, uma carne, né? E vou deitar, vou dormir. Cara, você vai ter uma qualidade péssima de sono. Você vai levantar cansado, vai levantar com azia. Então, assim, tenta ver se os seus comportamentos antes de dormir estão ok. Não, cara, eu faço tudo isso aí e eu ainda sou insônia. Será? Será que tá fazendo? Porque se estiver fazendo, aí você me chama em box pra gente ver isso com mais detalhe. Entendeu? Porque geralmente nós temos comportamentos disfuncionais. Só que eles são mínimos. Muita gente espera catástrofe. Não. É gotinhas que a gente vai fazendo errado no dia a dia. Entendeu? Estamos habituados a fazer daquela forma. Isso aí. Bom, pessoal, vamos ver, tem mais perguntas. Ó, tivemos mais uma pergunta aqui. Vamos lá, peraí. Temos aqui na verdade, um compartilhamento. A terapia me ajudou demais a identificar quando vou entrar em crise. Vamos dizer assim, consigo identificar os sintomas. Geralmente estou dormindo quando tenho crise e daí respiro e oro. Olha só. Legal. Ó, essa última pergunta aqui, ó. É possível suspender uma medicação para ansiedade, depressão, bipolaridade e tratar apenas com psicoterapia? Ou, em paralelo, psiquiatra e psicólogo são a melhor dupla? Então, vamos responder ela com carinho, que essa pergunta é importantíssima. Bipolar, diagnóstico de bipolaridade, a pessoa tem uma alteração química no cérebro, é algo biológico também, pode ser biológico. Então, quem que dá esse diagnóstico vai ser o psiquiatra, não é o psicólogo. O psicólogo ajuda também nessa descoberta, né? Tanto que é um trabalho multidisciplinar que é chamado, e no caso do bipolar, ele vai ter que tomar medicamento pro resto da vida, dependendo, certo? Mas com medicação é vida tranquila, é vida natural. Um problema clássico de quem tem bipolaridade é que assim, ele toma por 3 a 6 meses, dá uma desacelerada gigantesca nos pensamentos, aí ele acha que tá lento. Cara, é que talvez esse é o natural. A forma que você estava pensando estava se excedendo, estava muito. E aí é por isso que estava tendo pico de mania, pico de depressão. Bipolar tem pico, mania, depressão. Mania é euforia, e depressão é tristeza. Todo mundo, entendeu? Então, no caso do bipolar, é acompanhamento, tem um medicamento, provável pro resto da vida.
o acompanhamento psicológico é uma sugestão forte para ter qualidade de vida. Agora, para pessoas com quadros de ansiedade e de depressão, muita gente chega lá, mas será que eu vou ter que ir no médico? Será que eu vou ter... Vamos tentar antes sem? Quando que eu tento, em comum com esse paciente, não entrar com medicação? Porque ele pode ir direto no médico e pedir a medicação, certo? Só que tem gente que não quer para não causar dependência. Então, vamos tentar pensar em estratégias junto, da forma... A terapia cognitiva sugere a forma colaborativa, em que tanto você quanto eu, a gente vai encontrar qual que é a melhor forma para lidar com essa sua situação. Não adianta eu falar, você tem que caminhar 5 quilômetros e ir para a academia. Se você detesta caminhar, e se você não vai para a academia, não vai resolver. Então, de forma colaborativa, terapeuta, cliente, vai encontrar a melhor forma para lidar com a sua ansiedade e com a sua depressão. E aí tem gente que chega, que o quadro era para tomar medicamento, né, para dar uma, mas ele não quis, vamos tentar, e reduziu sim e não precisou. E quando que eu aperto o botão vermelho? Quando a pessoa vai se colocar em risco, ou vai colocar outra pessoa em risco, por exemplo, ideação suicida. Aí vamos para um psiquiatra, tanto que para fazer terapia seria sugerido, deveria ser quase que obrigatório. Cara, faz um check-up, passa no médico para ver como é que tá suas vitaminas, seus hormônios, porque talvez essa irritabilidade, esse negócio aí também é biológico, entendeu? Essa alteração no humor está ligado diretamente ao biológico, entendeu? E aí talvez se você se alimentar melhor, tomar sol, ok, comer, total, já vai melhorar 20, 30%. Olha só o número que eu disse, é muito alto, entendeu? Pensa, você sair de um pico de ansiedade de 70%, com uma respiração diminuiu para 30%. Não, de 100% vai para 70%. Caiu 30%, saca? Porra! Entendeu? Já melhorou. Entendeu? Ah, eu quero ir para 0. Não, cara, você tá vivo, você não vai para 0. 0, 0 não. Vai ter pelo menos algo mínimo ali. Isso aí. Muito bom, Cadu. Alguém mais tem alguma pergunta em relação à ansiedade, alguma coisa do tipo? Acho que nem dá tempo, Jeff. Não né? vai cair, né? Não cai com 1 hora e já é. Não tenho certeza. Mas, gente, de qualquer forma, então, a gente vai encerrar hoje por aqui, né? Pra gente fazer uma média aí de 1 hora. Haverão outras oportunidades para a gente poder conversar melhor sobre esse assunto. O contato do Cadu para vocês, tá? Olha só quem chegou ali. Oi, Bernardo, tudo bom? A mãe dele deixou ele fugir. Eu falei, não deixa vir, que eu tô em live. Ele entrou aqui. Oi, tudo bom? Desculpa. Imagina. Oi, você viu o papai? Pode falar. Não, e aí, gente, é o seguinte. Eu deixei um link aqui embaixo, mas eu vou falar para vocês ir lá na bio da nossa página. E a gente vai sortear 1 mês de ginástica cerebral para os participantes daqui, tá bom? Podem entrar lá na nossa página para a gente poder fazer esse sorteio. E o Cadu, o arroba... Legal, Célia, obrigado. Qual que é o seu arroba, Cadu? Sec Leite, C de casa, E de escola, C de casa, leite. Beleza, vou postar aqui então, ó. Leite. Então, podem entrar lá. Um abração, viu, Célia? Saudade de você. Qualquer coisa, vocês podem mandar inbox pra gente aqui no Supera, pro Cadu, que a gente vai ser um prazer responder vocês. E participem do sorteio. Vai ser sorteado sábado, 1 mês de aula grátis para as pessoas que estão participando da live, tá bom? Legal, legal, gente. Vocês pela presença, pelo compartilhamento, pelas perguntas. Cadu, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Foi maravilhoso, como sempre. E muito obrigado. Valeu, Jeff. Obrigado demais. Não, ó, eu tô de boa. Gente, muito obrigado para quem assistiu. Espero que tenha sido útil, tá? Um beijo no coração de todos vocês aí que participou. Com certeza. Gente, muito obrigado. Vocês que participaram, plural. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. E amanhã nós temos um vídeo novo saindo nas nossas redes, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Até.